Flávia, aluna de mestrado em odontologia da UFP. Estamos aqui gravando mais um episódio do PPGOcast, o podcast do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. E hoje a gente está com uma convidada super especial e eu vou apresentar agora. É a professora Thaís Torres Barros Dutra. Ela é graduada em odontologia e mestre também em odontologia aqui pela Universidade Federal do Piauí, doutora em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Além disso, é especialista em pacientes com necessidades especiais e em política, planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal e atualmente é técnica administrativa em educação no cargo de odontóloga da Universidade Federal do Piauí, além de ser professora do programa de pós-graduação em odontologia aqui da UFP e também tutora na residência multiprofissional em cuidados intensivos na área de odontologias no HU UFP, um currículo bem extenso, muito bom. Então, a gente quer lhe desejar boas-vindas, que a senhora se sinta à vontade, né? Hoje está super à vontade aqui. Né? Seja bem-vinda. Estamos em família. Estamos em família hoje. Seja bem-vinda, professora Thaís. Muito obrigada, Lucas e Flávia, pelo convite. Eu quero agradecer, né, esse convite de poder falar um pouco da minha experiência, tirar algumas dúvidas sobre a área que eu atuo. E também parabenizar vocês, porque eu achei essa iniciativa fantástica. Acho que todos os professores que passaram aqui parabenizam, porque realmente é uma forma da gente ter um contato maior, dos alunos nos conhecerem e os colegas também que pretendem entrar até na pós-graduação. Beleza. Mas antes de começar, professora Thaís, eu queria dar alguns recados, lembrar a todos que estão abertas ainda as inscrições para a jornada acadêmica em odontologia da UFP. Sim. E o prazo de submissão para os trabalhos, né, Flávia? Sim, se eu não me engano é até dia 30 de setembro. 30 de setembro. Então vamos lá, gente, vamos nos inscrever, vamos nos participar, dar essa moral aí para a jornada de odontologia da UFP, tá certo? Bem, agora de início, para começarmos, a gente queria conhecer a senhora, como foi toda a sua trajetória. Seu currículo é bem extenso, um currículo muito bom, muito diversificado, né? A gente vai desde o PNE, a uma parte mais administrativa, agora a parte na odontologia hospitalar. Então, é um currículo extenso, mas bem variado, então, o que mostra que a senhora é bem versátil. Então, espero que a senhora fale um pouco mais dessa sua trajetória até aqui. Certo. Eu me formei aqui na UFP em 2014. Na realidade, eu entrei aqui na universidade em 2009. Como meu irmão sempre brinca comigo, eu nunca saí da UFP desde então. Eu tive um tempinho fora, que foi durante a minha pós-graduação em nível de doutorado, que depois do mestrado não tinha um programa aqui, então eu fui fazer fora, mas eu ainda fiz alguns anos depois, né? Não foi direto. Então, só fiquei mesmo essa lacuna aí de uns 2 ou 3 anos longe da UFP. Mas não totalmente longe, porque eu sempre vinha a convite dos professores, da professora Marcela, eu fiz alguns cursos de capacitação, que ela era coordenadora e eu contribuía. E na realidade o meu currículo assim, ele é um pouco vasto, digamos assim, em áreas, porque eu sempre tentei complementar a minha formação mesmo. São áreas que eu sempre falo, são áreas correlatas. A minha base mesmo de formação é a odontologia para pacientes com necessidades especiais em odontologia, que é uma especialidade bem ampla, então aí você vai falar desde o paciente com síndrome, a pessoa com deficiência, até paciente sistemicamente comprometido. E por ter essa necessidade de um entendimento maior, eu também busquei outras especialidades, né? Eu fiz estomatologia, para poder agregar esse conhecimento no atendimento do paciente e no entendimento como um todo, porque a estomatologia ela estuda mesmo a parte patológica. Por isso que o meu doutorado também foi nessa área, que era justamente para tentar sempre agregar mais valor e conhecimento mesmo na minha prática clínica do atendimento a paciente especial. Sim. E como foi essa parte, a sua vivência em relação... A senhora disse que passou esse tempo fora, né? E depois retornou para a UFP. Como foi essa vivência, essa experiência em outro ambiente, que era no Ceará, né? Foi a Universidade Federal do Ceará. Como foi seu doutorado? Pronto. Eu costumo dizer que quando eu entrei na pós-graduação, porque eu me formei e já vim direto para o mestrado, acho que como muitos acontece isso. Foi uma grande oportunidade, eu sou da 4ª turma do PPGO, não me arrependo de ter feito esse caminho, talvez hoje eu acho que eu iria por uma especialização para depois vir para o mestrado, mas para mim foi um grande amadurecimento, então eu considero que o mestrado daqui ele me
formou realmente uma cirurgiã dentista mais madura, mais segura do que eu queria fazer. Tanto é que isso refletiu muito na minha escolha de pós-graduação. Eu não queria fazer qualquer doutorado. Então, eu queria fazer realmente para aprofundar na área. A UFC foi uma escolha por 2 motivos, né? Um, que eles são muito fortes e têm um grupo muito consolidado nessa área de estomatologia, pacientes com necessidades especiais e patologia oral, e a proximidade de casa. Então, ficar muito distante não era uma realidade para mim. Então, o fato de estar aqui ao lado tornava tudo mais fácil. Então, eu tentei a seleção, tentei 1 ano, eu não consegui a aprovação, fiquei muito perto. E no ano subsequente eu tentei novamente. Eu fiquei lá por 5 anos, assim, porque teve a pandemia no meio, né, do meu doutorado. Mas, de fato, 3 anos efetivamente direto. Nesse meio tempo eu tive a aprovação aqui na UF, por isso que eu não fiquei mais lá, então eu tive que ficar aqui por esse período para assumir o cargo. Mas lá foi uma experiência muito enriquecedora, porque diferente de tudo que a gente viveu, vocês são egressos da UFP, então vocês vão saber do que eu estou falando, a gente não tem aqui uma clínica de estomatologia tão forte e não tão específica. O nosso diagnóstico oral é um diagnóstico bem geral. Então, a gente tem a parte teórica, a gente vê lesão, classificação, mas na prática de olhar, de identificar, a gente não tem muito isso. E lá eu aprendi muito, porque lá realmente tem um grande fluxo de pacientes e tem realmente esse diagnóstico. A estomatologia lá, se eu não me engano, é no 6º período, é uma clínica mesmo. Então, eu ficava nessa parte clínica, então eu fiquei aí uns 2 ou 3 anos nessa clínica. Então, eu aprendi muito. E também dentro da clínica eles não têm a disciplina de pacientes especiais, mas existe um projeto que é o NEP, né, que é o Núcleo de Estudo em Pacientes Especiais de lá, e é um projeto de extensão. Então, esse projeto de extensão tem os atendimentos dentro da estomatologia que acontece, né, os alunos estão lá de graduação, mas, se eu não me engano, a clínica do último período de lá, que é a clínica integrada, que eles chamam, eles fazem um dia só de atendimento para esse paciente. Mas aí, diferente da minha formação, que complementa também, porque a gente pensa assim, paciente especial, a gente pensa logo, pessoa com síndrome de Down. Ele é nosso garoto propaganda. Mas, ou então, hoje em dia, a pessoa com autismo. Mas, na realidade, lá, diferenciava muito, porque os pacientes que vinham eram pacientes oncológicos, pacientes para preparo, pré-rádio, quimioterapia, ou até mesmo paciente que ia para um transplante. Então, era paciente que a gente precisava resolver os problemas para ele poder ser submetido àquela terapêutica. E lá, realmente, vinha a requisição médica. Então, a UFC ela tem também uma grande diferença da UFP, porque a gente conhece aqui uma cidade. E lá, o prédio da instituição é realmente no meio da rua, digamos assim. Então, fica a UFC, a gente tem o Hospital das Clínicas, né, que é o da Santa Casa de lá, que é o Walter Cantídio, que é um hospital referência. Então, é atravessando a rua. Então, muitos pacientes... E o facilitava o fluxo, isso, né? E os pacientes o Hospital do Câncer também do Ceará é na mesma rua. Então, assim, é uma região que tem muito isso. É um polo de saúde mesmo, né? O curso de odontologia, a faculdade de odontologia, que é de odontologia, farmácia e enfermagem, fica nessa região. Então, assim, tem muito paciente. O paciente vinha, às vezes, do hospital para lá. Tinha paciente, casos que a gente atendia, porque estava com lesão, que não regredia, enfim, então vinha para ser atendido lá. Então, a experiência lá foi bem diferente nesse aspecto, que é totalmente diverso do que a gente conhece aqui, né? Então, foi muito gratificante por isso, porque a gente vê também que as coisas acontecem, né? Elas podem acontecer numa faculdade pública, que às vezes a gente gosta muito de reclamar. Ah, mas aqui não tem isso. Lá eu via muito assim, os professores, eles eram muito engajados. E não tinham preguiça, eu digo assim, né? Eles não eram aqueles que faziam corpo mole, eles estavam lá direto. Qualquer dia que você passasse no laboratório, eles estavam lá. Então, era graduação, pós-graduação. Depois que eu saí, eles já instituíram um núcleo também de laser terapia, né? Que é o Celo. E quando eu estava lá ainda, eles estavam começando, a professora Ana Paula ainda estava começando esse atendimento, porque justamente no Walter Cantídio não tinha dentista. Então, o projeto era levar alguns alunos para fazer atendimento nesse hospital, no paciente à beira-leito. E aí meus colegas ficavam se revezando para fazer isso e evoluiu até hoje ter o projeto de extensão.
E a especialização da senhora em PNE foi antes ou depois? Foi antes. Do doutorado? Foi antes do doutorado. Foi antes, né? Eu fiz aqui em Teresina, eu fiz na ABCD, que foi a primeira e única turma do Piauí. Minha turma tinha, acho que a gente começou com 9, terminamos com 5. Então, assim, foi realmente porque eles quiseram nos formar, né, na especialidade. Mas, assim, é uma área que, infelizmente, não tem muita procura. Eu acho que hoje a gente já tem uma visão um pouco diferenciada, mas quando você pensa em investir tempo e dinheiro mesmo, porque a especialização requer dinheiro, investimento mesmo financeiro, as pessoas não querem muito, porque acham que não vão ter um retorno efetivo quanto a isso. Mas não me arrependo, acho que foi muito bom ter feito aqui, porque eu conheci outras colegas do meu estado que trabalham realmente com isso no interior, então foi muito gratificante por isso também. E a senhora fazer a especialização aqui em seguida e para o doutorado e ter essa experiência lá, acredito, né, que somou mais ainda, foi muito positiva, né, em relação a você ver os dois lados, aqui e lá também tem essa experiência. Porque aqui a experiência que eu tive mais assim, foi realmente com pessoas com deficiência, né, no amplo espectro. Então, pessoas que tinham autismo, pessoas com síndromes, com condições raras. Então, esse manejo, que é mais um manejo mesmo de comportamento, foi o que eu realmente aprendi, assim, porque era o que era mais comum na época. Hoje, os pacientes também têm esse entendimento. Eu estou falando que eu fiz a especialização em 2015. Então, a gente já teve muito avanço. Hoje em dia, as pessoas já sabem. O paciente oncológico, ele já sabe que precisa ir. O paciente renal crônico, ele sabe que tem que ter o atendimento odontológico. E naquela época, a gente não tinha. A gente ficava correndo atrás de paciente. Então, a gente tinha poucos casos desses. Os que mais iam eram justamente aqueles, porque a Regina do CIES, né, a dentista de lá, ela fez a especialização comigo. Então, muitos pacientes que eram egressos do centro, que não podiam mais ser atendidos lá, acabavam indo para a gente atender. Assim como também nosso professor, o professor Raimundo, ele já era um profissional que atendia muito pessoas com deficiência do interior mesmo do estado. Então, ele estava direcionando bem para essa área. Professora, mas assim, de onde nasceu esse interesse por essa especialidade e por essa área de PNE? Eu sempre digo, acho que quem já assistiu a aula comigo, que a especialidade me escolheu. Eu não escolhi a especialidade. Porque na minha formação eu não tive nenhuma base para dizer assim, você viu na faculdade, você se interessou aqui. Não, não foi. Aqui na UFP a gente tem um projeto de extensão, que é coordenado pela professora Regina e pelo professor Rosendo, né, que é o PROSB, que está com inscrições abertas, inclusive está com inscrições abertas. Que ele acontece no Centro, né, de Integrado de Educação Especial, acho que é o CIES. Então, eu não participei do CIES, por incrível que pareça, eu não participei durante a minha graduação, mas eu sempre fui muito curiosa e muito medrosa. Então, durante a clínica, aqui na faculdade mesmo, eu sempre perguntava tudo para o meu paciente. Então, eu sempre, por perguntar demais, eu acho, eles sempre falavam dos remédios, de condições que eles tinham, e eu ia pesquisar. E eu lembro que um dos casos que a gente pegou era uma paciente que ela tinha diabetes. E ela não tinha necessidade, digamos, odontológica nenhuma, não era um caso muito extremo, mas ela precisava de uma adequação. O momento certo da gente fazer o tratamento endodôntico, que na discussão dos casos, acabou que a gente abordou isso. E foi uma coisa que os professores na época até destacaram, tudo, porque realmente a gente não tem costume de falar disso. A gente acha, assim, que o grande caso na odontologia é a gente fazer uma mega reabilitação, e na realidade é conhecer o nosso paciente. Então, a partir dali, eu sempre quis conhecer. E por ter esse medo, essa curiosidade, como a gente já tinha uma internet melhor, eu comecei a pesquisar. E eu queria fazer pós-graduação, e aqui não tinha mestrado. Então, eu estou falando de quando eu estava aí no 6º período, mais ou menos. Então, daí eu comecei a ver que existia uma especialidade, que as pessoas faziam curso de especialização dessa área, e eu fui ler sobre isso. E sabia que lá em São Paulo tinha um curso, que aqui no Nordeste o único lugar que tinha era no Ceará, eu acho que era na Academia Cearense, que inclusive eu olhei lá para fazer, só que eu não tive como, porque eu comecei o mestrado, então iria coincidir as datas. Então, tudo isso eu já sabia que era uma coisa que eu poderia ir, porque era interessante, eu não tinha visto na minha formação.
Então, meu interesse foi mais daí, foi por curiosidade mesmo. É pensar também um pouco fora da caixa, né? Exatamente. Porque como a professora falou, a gente se preocupa muito com reabilitação, muito com estética, muito com aquela queixa principal do paciente que vem de uma necessidade restauradora, reabilitadora, e esquece que por trás de tudo isso tem uma base sistêmica, né? E mais interessante ainda que a professora olhou, ao meu ver aqui, foi que ela não foi para a especialidade de pacientes especiais com base em foco, como ela já até falou, em síndrome de Down, em autismo, Sim. porque muitas vezes as pessoas pensam Ainda que é muito ligado, PNE né? é só atendimento desse paciente. E paciente infantil. E paciente, verdade. Porque muitas vezes confundem assim, você faz pacientes especiais. É a mesma coisa que no passado se falava da odontopediatria. Hoje em dia a gente tem muito odontopediatra no Piauí, existem muitos cursos de especialização, nós temos bons profissionais, porque as pessoas entenderam a importância desse atendimento precoce. E pacientes especiais, a gente está aumentando sim o interesse, eu vejo isso, porque justamente as mães atípicas, né, os pais atípicos, as famílias, elas estão buscando profissionais que entendam esse lado. E o que muitas vezes acontece é que a nossa formação ela nos limita, como vocês falaram, né? Nos colocam dentro de uma caixinha, de um modelo que eu tenho que atender sentado ali na cadeira, eu só trabalho dessa forma. E aí, do meu interesse mesmo, da minha curiosidade, foi que eu descobri essa área e fui atrás. Mas aí, nesse meio tempo, surgiu o mestrado aqui e eu realmente não tinha como ir para fora, porque quando a gente pensa em ir para fora, eu teria que ir para o sul, sudeste do país, e era muito mais oneroso as despesas, aqui eu estaria em casa. Então eu fiz aqui, não me arrependo, eu acho que eu aproveitei muito bem meu mestrado. Então foram 2 anos que eu produzi muito, eu aprendi bastante, então eu me coloquei para aquilo. Mas eu tinha a cabeça formada de que eu iria sair dele para fazer a especialidade que eu queria. Eu não fui naquela de, eu vou fazer doutorado para ter um título de doutor. Não, eu queria ter na área onde eu iria atuar. Foi mais nesse sentido a minha formação. Hoje o Lucas está um pouco falante, né, Lucas? Um pouco falante. Ele tem conflito de interesse. Um conflito de interesse. Ele tá pra quem não sabe, passando para mim hoje. Para quem não sabe, eu sou casado com a professora Thaís. Sou esposa da professora Thaís. Mas achei bem interessante a fala da professora Thaís nesse sentido de despertar. E aí eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. A Universidade Federal do Piauí, hoje, ela tem uma disciplina de pacientes especiais? Na grade curricular da UFP, existe uma disciplina de odontologia para pacientes especiais optativa. Ela foi ofertada, se eu não me engano, 2 vezes. Eu sei de uma, com certeza, que foi na época da pandemia de Covid-19, onde as aulas foram suspensas, tiveram que reestruturar a grade curricular, e algumas outras disciplinas foram ofertadas, e essa foi uma que eu contribuí na época. Eu tenho certeza que dessa vez, eu não lembro se foram 2 períodos agora, porque a pandemia deixou um pouco dessa lacuna mental na gente, mas a gente teve essa disciplina, que era com o professor Rosendo e a professora Regina. Era uma disciplina exclusivamente teórica, mas que eu acho que foi muito, para os alunos que tiveram na época, acho que foi bem proveitosa, porque a gente conseguiu abordar alguns aspectos e tudo. Mas, fora isso, eu não lembro dela ter sido ofertada novamente. O que eu sei é que já existe uma tentativa aí de anos para tentar reestruturar a grade curricular, mas não é um trabalho fácil, até porque a gente está falando de uma instituição pública federal, então a gente requer normas, tem que solicitar, enfim, tem várias partes burocráticas que a gente, como estudante, às vezes não entende. Mas eu acredito que é um movimento que naturalmente vai ter que acontecer, porque já existe nas outras instituições. Era isso que eu ia perguntar. Se já existem experiências exitosas dessa disciplina, se realmente é necessário. Porque, por exemplo, eu vou trazer um gancho aqui que eu estava conversando outro dia com outra professora. Existem algumas disciplinas que elas estão desaparecendo da grade curricular. Por exemplo, a odontologia legal. Já existem instituições federais que já estão até abolindo essa cadeira. Né? E assim, você vê com perspectiva de criar essa cadeira de pacientes especiais ou que ela tenda a ser incorporada dentro de outra clínica, outra disciplina, como por exemplo, diagnóstico, estomatologia, não sei. É visto muito dentro dos projetos de extensão, né? Sim. Igual a senhora falou, o PROSB também, o Educodonto. No tempo eu participei, foi o meu único contato.
com pacientes especiais foi no Educodonto. Então, a gente vê mais pontuais, né? Os projetos de extensão, não com uma grade curricular. Sim. Que é algo importante, né? A nível de Brasil, algumas instituições federais, elas têm sim a disciplina. Geralmente, eu não vou recordar agora, mas muitas vezes elas não são obrigatórias, mas é aquela história do optativo obrigatório, porque só tem ela. E nem é só porque só tem ela, é porque ela é ofertada num período. Eu vou dar a experiência aqui da UFC de Sobral, que um colega, ele é professor, então ele já é professor da disciplina que, se eu não me engano, é métodos em diagnóstico. Então, lá existe o método de diagnóstico 1 e 2, onde agrega tanto a estomatologia como a radiologia e a patologia. Então, é uma visão diferente da nossa formação. E aí existe a disciplina de pacientes especiais, onde ele, uma vez quando eu questionei, ele disse, não, a gente oferta ela, tá aí, geralmente depois dessas outras duas. Porque lá a entrada é só uma vez por ano, não é como aqui na UFP. Era, né? Não sei como é hoje. Mas a ideia dele era que os alunos, depois de passar pelo método diagnóstico 1 e 2, eles já teriam uma base consolidada ali de estomatologia, de patologia, então eles poderiam ir para pacientes especiais. O que eu acho que na escala do conhecimento é válido. Eu, como especialista, e professora assim da área, eu não vou dizer que eu acho interessante, digamos assim, aglutinar, absorver a disciplina dentro de uma outra já existente. E por quê? A estomatologia, ela tem um leque de possibilidades que na graduação você não vai conseguir estudar tudo. A gente passa o básico para um cirurgião dentista se formar e ter o conhecimento sobre. Se você quer aprofundar, você tem que procurar realmente uma especialização. Da mesma forma, pacientes especiais. Então, pacientes especiais é um mundo. Então, se você for parar para estudar, tanto é que tem muitos colegas que são especialistas dentro da especialidade que a gente diz. Tem aqueles que atuam só na área de oncologia, que atuam só com neurodiversos. Então, porque a gente vai se adaptando à realidade do nosso trabalho. Então, assim, você fica muito bom naquilo que você costuma sempre fazer, sempre atender e sempre estudar. Então, dentro desse ramo aí da odontologia para pacientes especiais, a gente tem muitas outras áreas. Então, não é só sistemicamente comprometido que a gente já conhece, que é o paciente cardiopata, o paciente diabético. Esses daí, de praxe, toda parte da odonto deveria abordar. Não precisaria ser na especialidade. O que a especialidade ou a disciplina específica deveria abordar seriam esses casos fora da curva, que hoje chega para o dentista clínico geral, que é o paciente oncológico, né? O paciente também renal, que é um paciente que está ali, que ou ele está à beira de fazer um transplante, ele está em diálise, ou então ele tem uma função renal prejudicada. Então, esse contexto de paciente chega muito na clínica. Então, quem atende, principalmente PSF, vai pegar. Eu já ia mencionar, eu peguei um caso que o paciente fazia hemodiálise, aí, como eu já sabia com antecedência, eu fui dar uma estudada antes. Exatamente. Porque tem algumas especificações que você tem que saber no manejo, né, no tratamento. Exatamente. Então, é algo bem válido que a senhora falou, porque às vezes você pensa, é como se fosse uma conduta geral para todo mundo, mas não é. Cada um tem sua especificidade. Eu posso fazer isso antes de fazer, por exemplo, uma diálise. Não, eu já não posso fazer isso. Então, tem todo um aparato geral em relação à especificidade de cada doença. Saindo da área de PNE, a gente vai passar por todas as áreas da professora. Então dá pra gente... Vamos entrar agora na parte da docência. Como foi que a senhora despertou também esse olhar para a docência? Como foi? A docência, na realidade, sempre foi o plano A, que eu brinco. Tem o plano A, o plano B, o C. O A sempre foi ser docente. Durante a graduação, quando eu entrei aqui, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu brinco que eu fui aluna da extensão do PPGB, orientada pela professora Marina, que hoje é minha colega, mas na época eu lembro, acho que ela nem vai lembrar disso, mas ela dizia assim, Thaís, você é zero tímida. Mas eu sempre fui muito reservada. Então, assim, se vocês forem atrás da minha época, antes da graduação, ir na escola, ninguém sabia quem é Thaís. Acho que os professores achavam que eu não ia dar pra nada, sabe?
Mas eu sempre fui assim. E quando eu entrei aqui na UFP, a Universidade Federal, ela te engole se você não correr atrás. Então, eu corri muito atrás de perder um pouco essa timidez que eu tinha de fato. Eu era muito retraída, eu não queria falar com as pessoas, até porque eu nunca precisei, entendeu? Eu estudava numa escola particular, meu pai e minha mãe iam me deixar, meu avô ia me buscar, então era um mundo assim perfeito, ideal. Então eu entrei na Universidade Federal, tive que me virar, tive que aprender a andar de ônibus, comer no RU, passar o dia aqui, saía 10 horas da noite. Então eu comecei a viver tudo que a universidade poderia ofertar. E um deles foi a monitoria, que eu fiz mais por obrigação, porque a gente tinha que cumprir aquelas cargas, a carga horária lá complementar. Sim. Então eu disse, vou fazer logo para eu me ver livre. Mas com isso, eu gostei muito. Então, a minha primeira monitoria foi com a professora Ivone, na anatomia, que eu gostei demais. E depois daí, eu sempre fui monitora. Eu fiz monitoria, acho que todos os semestres, exceto nos últimos, que eu já estava na iniciação científica. Então, daí começou o meu interesse. Porque eu gostava muito de ficar naquele ambiente cheio de pessoas. Então, eu gostava de interagir, de ajudar. Então, eu fui monitora de diagnóstico da professora Simone. E como a minha pesquisa depois com o professor Rosendo, eu acabava fazendo entrevista com os pacientes na admissão aqui na UFP, eu continuei no diagnóstico. Então, eu passei uns 2 anos da minha vida naquela clínica de diagnóstico com a professora Simone e com a professora Divana. Então, assim, eu aprendi muito. Então, acabava que eu era uma monitora de luxo, digamos assim, uma extra, né? Porque eu sempre estava lá para pesquisa, mas eu acabava ajudando os outros monitores e ajudando os alunos também. Então, foi daí o meu interesse. E aí eu vi os professores aqui, eu gostava muito da UFP, porque eu realmente gosto dessa universidade. Percebe. Eu brinco que eu passava aqui criança na frente, porque meu avô tem uma casa aqui próximo, então eu morei com eles um tempo. Então, meu avô passava comigo no carro e eu olhava o pórtico da UFP, né? Aquela entrada que não é como é hoje, né? Já faz um tempo, aqui tudo era mato. E eu dizia assim, nossa, o que é isso aí, vô? E ele dizia assim, é uma universidade. Meu avô não tem, né? Não fez, não tinha nível superior. Então, ele dizia assim, aí só estudam as grandes mentes do Piauí. Ele sempre falava isso. Então, para mim, era algo muito distante. Então, quando eu comecei a estudar, que se falava de vestibular, eu ficava, eu tenho que estudar lá. Eu tenho que estudar na UFP. Saber o que eu queria fazer, eu não sabia, mas eu ia estudar na UFP. Mas sabia o local. E dizia que eu ia trabalhar aqui. Então, acho que eu previ um pouco do futuro. Com certeza. Dizem que as palavras têm poder, né? Então, a gente precisa falar e buscar. Verdade. Bora aí, Lucas. O que é que tá acontecendo hoje? Tá tímido. Tá tímido. Tô tímido hoje. Mas é interessante ver essa vontade da professora Thaís com relação à docência. Mas, assim, hoje está para professora do programa. Qual é o desafio de ser professora do programa de pós-graduação? Eu brinco que eu pulei, assim, eu não fui professora da graduação e fui direto da pós-graduação. Então, é muito desafiador você lidar com os sonhos das pessoas, né? E a gente, professor, principalmente da pós-graduação, a gente lida com sonhos. Porque ninguém vai fazer uma pós-graduação simplesmente por fazer. Isso aqui você dedica tempo, você abdica de muita coisa, de convivência familiar, de outros projetos para poder estar aqui. Então, não acredito que ninguém resolve, vou ali fazer uma pós-graduação. Então, assim, para mim, o grande desafio realmente é a gente conseguir gerir tudo isso. Porque eu fui uma aluna de pós-graduação, então eu sei que eu fui para lá, eu fui para fora do meu estado, buscando uma especialização, me aprofundar naquilo, e com vários sonhos na bolsa, né, na mala, na minha mochilinha. E assim eu vejo todos os alunos que frequentam o programa, então eu me coloco muito desse lado. Então eu sempre tento ser muito justa e plausível quanto a isso, porque eu acho que não existe um sonho maior ou menor que o outro. Agora sim, a gente precisa correr também um pouquinho atrás, né? A gente não pode delegar só para o professor, ou só para a coordenação, ou só para o programa. Porque às vezes também eu percebo que aí vem um outro desafio meu, porque eu sou doutora recente. Eu terminei meu doutorado em 2021 e entrei aqui na pós-graduação. Então, eu ainda estou muito próximo da vivência do aluno.
E um grande desafio é a gente conseguir realmente que esse aluno entenda que a gente, professor, a gente também tem, assim, uma grande responsabilidade, não só de levar, conduzir vocês para a formação, que é ser mestre, ser doutor, mas que a gente não pode fazer tudo. E eu vejo, assim, que muitas vezes existe uma certa transferência de responsabilidade. Né? Assim, às vezes a gente diz assim, eu sei porque eu fui aluno, então muitas vezes a gente, mas meu professor não fez isso. Mas será que você correu atrás? Então eu vejo muito isso. Então, para mim, um grande desafio hoje é esse, né? Eu acho que a gente lidar com pessoas, porque todo mundo é diferente. A gente nunca vai ter aquela história de que deu 100% certo. Não, a gente sempre vai ter um dia bom, um dia ruim, altos e baixos, é normal de uma relação professor orientando, né? Mas a gente está aqui para chegar no resultado final, que é formar vocês. O produto final é a formatura. Final. Pois agora eu vou transferir aqui a área, né? Porque a professora Thaís, ela hoje está professora da pós-graduação, mas na realidade o vínculo dela é como técnica administrativa em educação. Como foi esse processo de se tornar técnica administrativa, professora? Conta pra gente. Como foi esse Então, retorno para a UFP? Pois é. Eu sou técnica administrativa em educação, cargo de odontólogo, então sou um cargo técnico de nível superior aqui na UFP. É até interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que na universidade só existem os docentes. E aí eu já vou quebrar aqui essa ideia que todo mundo tem. Porque, na realidade, as instituições federais de ensino superior, os institutos também, mas, de maneira geral, essas instituições elas possuem os servidores, que são os docentes, os técnicos administrativos e os terceirizados. E a gente trabalha para que vocês, alunos, tenham não só a aula, mas que tudo aconteça. Óbvio que os professores eles têm um holofote maior, até porque a atividade fim da universidade não é atendimento, é sim a formação. É ensinar e graduar pessoas. Esse é o objetivo da UFP, né? Então a gente sempre tem em mente isso. A pós-graduação é um complemento também. Então o nosso grande objetivo é formar profissionais para o mercado de trabalho. E dentro desse contexto, por trás, nos bastidores, estamos nós, técnicos, que damos muito suporte para que tudo aconteça. Então, uma sala de aula, para você dar aula, tá ali toda bonitinha, arrumada, existe toda uma logística por trás. Então, para vocês fazerem a matrícula, para ter o processo seletivo aqui do mestrado, do doutorado, da graduação, o SISU, tudo isso, existem técnicos que estão ali trabalhando nos bastidores, que muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe da existência deles. E eu era uma dessas pessoas que não sabia, de fato, enquanto estudante, mas se vocês forem em qualquer pró-reitoria dessas e falarem com alguém, provavelmente ele será um técnico que está lá para atender vocês. E eu conheci, na verdade, porque teve um concurso. O concurso foi em 2019, se eu não me engano, foi lançado o edital da UFP para ser dentista da UFP. E aí, para mim, foi meio que, nossa, é o concurso da minha vida. Por quê? Não estava tendo concurso docente. Eu estava no doutorado, já tinha casado, estava morando fora. Então, assim, eu estava naquela loucura, né? Assim, meu Deus, eu preciso achar algo definitivo para a minha vida. Como é que eu vou voltar para casa e não ter nada? Essa era a minha cabeça. E até aí, antes disso, eu fiz muitos outros concursos. Eu fiz concurso para docente da UESP, fiz seletivo de particulares, fiz concurso de prefeitura. Mas quando apareceu esse, para mim, é minha oportunidade. Então, assim, eu estava no auge da minha pesquisa de doutorado, então eu chegava cedo no laboratório, saía tarde com meu livrinho embaixo do braço, estudando para poder fazer essa prova. E aí eu tive a aprovação. No final do ano, foi um concurso que demorou muito para ser homologado, porque teve uns problemas jurídicos, assim, na parte do nível médio, porque era um concurso que tinha vagas tanto de nível superior como de nível médio. Então, teve algumas denúncias aí, enfim, mas aí acabou que o professor Arimatea, que era o reitor da época, ele homologou os cargos de nível superior no final do ano, de 2019, e a gente ficou na expectativa. Mas nisso, é até engraçado contar, porque teve a Covid. Começou a história do coronavírus, aquela loucura.
E de repente eu acordo um dia com um grupo cheio de mensagens dizendo que tinha saído um ato da reitoria. E de fato saiu. Não sei se vocês vão recordar, se vocês estavam aqui, ou quem está assistindo estava na UFP, mas a universidade, ela fechou as portas em março, acho que 19 de março, Foi. algo nesse sentido. Uhum. De Isso era 2020. de 2020, isso era, sei lá, uma Era uma segunda-feira. segunda-feira que eu lembro. O ato saiu na sexta. O ato foi assinado pelo professor na sexta-feira, dando posse. Nomeando, na verdade, né? Que era pra gente comparecer lá, que tava dando provimento dos cargos de nível superior que tinham sido homologados. Se eu não me engano, éramos 8. Gente, e saiu isso na sexta. Saiu assim, a gente sabe por conta do ato da reitoria que foi divulgado. E meus colegas lá tinham todos os possíveis sistemas de conferência de nome aí nas redes, e eles mandaram. E a gente ligando para a UFP, sabendo só que a universidade suspendeu o calendário acadêmico. Então a universidade estava fechada. Esse ato ele não foi publicado no diário. E aí nós ficamos, né, num limbo até setembro. Em 23 ou foi 22 de setembro, saiu um novo ato, dando posse, né? Ou dando nomeação pra gente. Anulando esse ato anterior e dando a nomeação. E é até engraçado, porque eu acordei nesse dia super cedo. Eu estava em Fortaleza. Eu acordei bem cedo, porque eu tinha um artigo para terminar de submeter. E eu acordei, assim, umas 4 e pouco da manhã. E estava fazendo isso. Submeti o artigo. Estava indo tomar café para poder ir para o laboratório. Quando, de repente, chegou a notificação no meu e-mail do Diário Oficial que eu tinha feito. Um alerta. E aí eu comecei a me tremer toda. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí quando eu fui ver, era a nomeação. E aí teve toda a história para vir, tomar posse, eles entraram em contato, marcaram um dia, porque a universidade ainda estava fechada, né? A gente não tinha voltado 100%. Mas quando eu vim, no mesmo dia, eu achei que eu ia vir entregar a documentação e iam me chamar daqui a um mês para tomar posse. Porque geralmente era assim, tem uma solenidade, tudo. A minha não. O senhor do RH puxou logo o livrinho e disse, pegue, assine aqui seu termo de posse. E foi assim, sem nenhum glamour, sem nenhuma sem aquela foto tradicional, sem uma foto no gabinete do reitor, no salão nobre da reitoria, sem sacolinha da UFP, sem broche, sem nada publicado no site da UFP, porque sempre eles publicam, né? Então eu sempre digo assim, foi lá nos bastidores, totalmente sem ninguém saber. Mas eu fiquei extremamente feliz, porque para mim ali era uma consolidação daquilo que eu queria, que era voltar para a universidade. Aí foi assim que eu voltei para a UFP, né? Nos bastidores total, professora, mas voltei. E foi lotada aonde? Para fazer o quê? Então, eu sou odontóloga, eu fui lotada na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, que é uma pró-reitoria que faz realmente a assistência estudantil aqui dentro da universidade. Ela... hierarquicamente, ela é dividida na Coordenadoria de Assuntos Comunitários, que é a CACOM, e na Coordenadoria de Restaurantes Universitários, que gere o RU. Então, e também tem a do Núcleo de Acessibilidades da UFP. Então, essa pró-reitoria gerencia tudo isso. Aí eu fico... Minha lotação mesmo, assim, é na pró-reitoria, mas é na CACOM, que é essa coordenadoria, onde lá estão todos os serviços. E a gente tem o serviço odontológico. O serviço odontológico, ele atende os estudantes da universidade, especialmente aqueles em vulnerabilidade socioeconômica, que são o público-alvo da nossa assistência estudantil, aqui na UFP. E quais são os atendimentos prestados lá? Porque muita gente não sabe, né? Que nem tem direito a esse serviço dentro da UFP. Quem é que pode ser atendido? Hoje, quem a gente faz o atendimento mesmo são os estudantes de graduação presencial da UFP, né, prioritariamente, que a gente chama, porque a pró-reitoria, acho que muitos não sabem, mas a assistência estudantil ela é uma política. Antes a gente tinha um decreto e este ano foi instituída realmente a lei de assistência estudantil, a política de assistência estudantil. Então, a partir dessa política, a gente tem um recurso que é destinado à universidade, que a pró-reitoria gerencia e trabalha, que são justamente... que vai pagar grande parte dos insumos do RU, que
subsidia também as bolsas de assistência estudantil que são feitas, que faz também a compra do kit odontológico que a gente fornece para alguns estudantes da odontologia. Enfim, são vários benefícios que a Pró-Reitoria faz mediante este recurso que vem. E um deles é a aquisição de material odontológico para atendimento. Então, como a gente está com um dinheiro que é específico de assistência estudantil, hoje o atendimento ele está direcionado prioritariamente aos estudantes de graduação presencial da UFP. A lei ela dá uma margem também para a pós-graduação. Realmente, a pós-graduação é um público que a gente sempre atendeu, porque era uma procura bem pequena, né? Assim, nunca foi nada que a gente não conseguisse suprir. Mas, prioritariamente, o atendimento é da graduação presencial, porque existem os cursos EAD também na UFP, né? Mas a gente faz atendimento de clínica geral, atendimento básico mesmo, atendimento clínico, algumas das odontias simples, mas os outros casos a gente tem a felicidade de ter o curso de odontologia, então os alunos sempre batem lá pedindo paciente. Então sempre quando é caso de canal, alguma outra extração, como os meninos têm essa produção que eles precisam, a gente sempre encaminha os pacientes para lá. E tem dado certo, a gente faz muita radiografia lá, a professora Carla sempre avisa quando está aberto para fazer radiografia periapical. E é o atendimento básico, da mesma forma que é no PSF, só que a gente tem um material um pouquinho melhor. Como é que o aluno faz para ele ter acesso a esse atendimento? Como é que é feita a marcação, o agendamento? A gente está numa transição agora, tá? Mas eu vou falar como era até então, porque a gente está, hoje mesmo foi entregue o módulo de assistência estudantil da UFP, que é um grande marco para a gente, porque até então a gente não tinha um sistema para gerenciar nossas atividades, a gente fazia cada serviço, sua planilha, era bem manual. Então, assim, a partir de então eu não vou saber dizer como será, porque o módulo ele permite o agendamento por lá, então a gente ainda vai testar isso. Mas até então a gente faz o atendimento, assim, por agendamento. Antigamente era feita uma fila no primeiro dia útil do mês, ficava uma fila quilométrica e a gente dava senhas. Quando eu entrei aqui, que já foi em 2020, como era a pandemia, quando a gente voltou a fazer atendimento eletivo, eu aboli essa fila, né? Eu disse, não dá certo, vamos colocar online. Muita gente odiou, alguns colegas vieram brigar, enfim, porque a gente atendia servidor também. Mas como a gente foi tendo escassez de material e também as consultas jurídicas, a gente está priorizando o atendimento do estudante hoje. Mas o atendimento a gente sempre divulga na página da UFP. Então eu sempre recomendo assim, olhe o site da UFP. Se você é estudante e não tem costume de olhar, verifique lá. A Praec, ela tem um site próprio também. Então, na página da UFP, rola assim a página até lá embaixo, aí tem Praec. Lá a gente sempre divulga edital. Então, todos os benefícios são divulgados lá, inclusive o atendimento odontológico. Então, a gente sempre explica lá como é o passo a passo. Antes, a gente fazia pelo Google Forms. Então, sempre a gente abria um dia, a gente informava. Dia tal vai abrir o atendimento. Então, você entra às 8 horas e faz o agendamento. Então, tinha mês que em 10 minutos esgotava as vagas. Porque a gente oferta relativamente poucas vagas, porque a gente quer dar finalização nos casos dentro do mês, para não ficar postergando. Então, geralmente, a gente abre 40 vagas mês. É de 40 a 50 vagas por mês. Então, a gente sempre fez dessa forma. Aí, a gente abre o agendamento, cria aquela lista e vai chamando os pacientes. Lógico que tem mês que, às vezes, tem muito mais. Agora, o último agendamento tiveram poucos, porque foram férias. Então, muitos não estavam aqui nem procuraram. Mas a gente sempre divulga lá. Então, se você quer saber mais, sempre acompanhe o site ou o Instagram da Praec. A gente divulga tudo direitinho. Sim, Lucas, passando ali pela última especialidade da professora, né, a área que ela transita, que a gente está passando por todas. Falar um pouco agora, que a senhora é tutora, né, da residência multiprofissional aqui, no HUFP, na área de odontologia hospitalar, que no caso esse foi o primeiro ano, no caso, está sendo, e eu queria que a senhora falasse um pouco como está sendo a realidade lá, como está sendo a experiência, como é que funciona de fato, que agora saiu o edital do ENARE, né? Eu acredito que o acesso por lá, o ingresso é através do ENARE. Então, para a senhora falar como é que funciona até para os futuros candidatos, né? Já sabem mais ou menos como é a residência. Quem
queria se candidatar, a chance foi até ontem. As inscrições foram até ontem, se eu não me engano. Foi até dia 9. Quem não se inscreveu só o próximo ano. Não sei se foi prorrogada hoje, né? Mas, assim, eu até conferi, foi ontem. Então, assim, o HU, né, o Hospital Universitário da UFP, ele é gerenciado pela empresa brasileira, né, de serviços hospitalares, que é a EBSERH. Então, a gente tem algumas residências, que a gente chama de residências multi e residências uniprofissionais. Na área de odontologia, só existia a residência uniprofissional de cirurgia bucomaxilofacial. Que essa residência, é importante a gente dizer que ela é da UFP. Então, lá existem residências que são da universidade e outras que são da EBSERH. A que a gente está hoje, eu e a doutora Gessa, é essa que é da EBSERH. Ela é uma residência que já existia, é uma residência multiprofissional em cuidados intensivos. Então, já tinham várias outras áreas, que ela já é uma residência mais antiga. E não existia a vaga nem de odontologia nem de farmácia. Mas, assim, a história vem antes de tudo isso. Isso é o desfecho final. Então, hoje a gente está nessa residência, que ela é multiprofissional. Então, hoje nós temos 2 residentes. O Enare vai abrir a oferta de mais 2 vagas para início em março do próximo ano. O curso ele tem duração de 2 anos, é 60 horas, então trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. Então, o residente é um residente bem intenso, ele acompanha toda a rotina do serviço. Hoje, o serviço lá é um serviço ambulatorial, porque ele não tem regime de plantão. Então, é de segunda a sexta-feira. Mas outras áreas, como enfermagem, acho que psicologia e outros, às vezes também tem atendimento no final de semana ou à noite, certo? Então, depende muito da especialidade. A área que a gente está é a odontologia. A gente tem 2 preceptores, que são dentistas do HU. Eles recebem as residentes e as residentes acompanham toda a rotina clínica deles, que vai no atendimento, mesmo sendo a residência em cuidados intensivos, a gente diz que ela não fica só na UTI. Ela fica... Eu falo ela porque nós temos 2 residentes, né? 2 meninas, a Janiela e a Amanda, e elas rodam todo o hospital. Então, foram os 6 meses mais intensos, provavelmente, da vida delas, porque elas foram desde atendimento em ambulatório, UTI, a unidade de oncologia, atendimento em enfermaria. Então, elas rodam todo o sistema do hospital. Porque muitas vezes o aluno acha que, por ser em cuidados intensivos, ele vai ficar só na UTI. Não é assim. Hoje, sim, existe uma escala lá, pela logística de trabalho, mas quando elas entraram, elas realmente acompanharam tudo. Então, o que se é feito muito lá é a avaliação, principalmente paciente da oncologia, que é a UNACOM, nesse paciente que tem uma enfermaria própria, e também os pacientes por parecer, mediante parecer, porque lá existe muitas cirurgias cardíacas, é um hospital de referência para essa área. Então, muitas vezes eles solicitam avaliação odontológica. Então, se trabalha muito lá quando a gente chegou, mediante a resposta de parecer, né, a interconsulta. Então, eles realizam muito isso. Mas, de maneira geral, hoje o atendimento ele acontece em todos esses ambientes, né? Então, vai desde a recepção, fazendo palestra, atendimento beira-leito, atendimento em UTI e ambulatório. Certo. Pois, professora, vamos agora para as perguntas? Eu queria só explorar mais um pouquinho esse ponto residência? aí. A residência. De onde é que veio... Como é que surgiu? Porque a professora falou que partiu do final, sim, mas não contou o início. Não contou o início. Não contou o início. Como é que essa residência surgiu? Por que ela surgiu e qual é o objetivo dela? Pronto. Então, esse é o que nós temos hoje, mas os bastidores a gente tem que voltar lá para o começo do ano passado, que é 2023. Então, em 2023, eu digo eu e a Gessa, que é minha colega também da Praec, dentista, a gente tem formações muito complementares. Eu sou da área de pacientes especiais, ela da área de hospitalar. Então, a gente sempre ficou conversando muito sobre as nossas pretensões futuras, nossos desvaneios, nossos sonhos enquanto áreas, né? Porque
Eu digo assim que eu acho que eu sonho demais às vezes também. Eu imagino assim uma odontologia perfeita, que todo mundo vai ter acesso, vai ser incluído, enfim. Então a gente sempre quer isso. Eu sempre ficava assim, mas aqui no Piauí eu não tenho isso, e ela também. Então, dessas conversas com a gente ficou conversando, trocando figurinhas, e aí surgiu uma oportunidade, digamos assim, na realidade, a gente descobriu que existiam esses 2 dentistas no HU, por uma coincidência. E nós fomos assistir alguns cursos, porque o HU geralmente ele oferta alguns cursos de segurança do paciente, de prescrição, enfim. A gente foi assistir alguns desses cursos e lá nós conhecemos a Valéria, que é dentista, e o Chaves, que também é dentista. E começamos a conversar, e eles disseram, porque eles eram dentistas, na realidade, que ficavam naquelas carretinhas que está até estacionada ali na biblioteca. E eles não atendiam no hospital, eles eram, parece que faziam atendimento à comunidade, enfim, não sei explicar como era esse vínculo deles totalmente. Mas em 2019, 2020, eles foram colocados dentro do hospital. E aí, eles não têm informação para isso, então eles estavam estruturando o serviço, e a gente começou a conversar sobre isso. Nesse meio tempo, quem estava na gestão lá do HU era um dos gestores era o professor Carlos Eduardo, que é marido da professora Marina. E a Gessa conversou com a professora Marina, porque a Gessa também atende na UPA, então na unidade de pronto atendimento. Então existem alguns casos de trauma, tudo que ela acabava encaminhando para cá para continuar. E numa dessas ela conversou com a professora e ela disse que ia passar o contato para o professor, porque ele era da gerência de pesquisa, de ensino e pesquisa do HU, né? Que é quem desenvolve essas ações. E nisso a Gessa marcou uma reunião com ele, foi lá, conversou tudo, e ele perguntou o que ela queria, se era uma residência, se era um curso, algo nesse sentido. E daí ele passou o contato para uma outra, que trabalha com ele também nessa parte, e ela passou os modelos, e a gente fez uma proposta, porque nesse meio tempo, o que começou a ser noticiado era o Instituto do Amor, né? Porque o HU ele está construindo um prédio para a parte de oncologia. Então, como era muito a nossa área, a gente ficava pensando, se tivesse uma residência, um curso nessa área, seria muito bom. E aí, muito importante. De todos os pacientes especiais, o paciente oncológico é o que mais precisa de dentista antes desse atendimento. Então, diante desse contexto todo e dessa conversa, surgiu uma proposta que era criar um curso, uma vaga para odontologia nessa área de oncologia, já que estava sendo iniciado um processo, porque como está sendo criado, né, e tudo é um processo, é uma burocracia, a gente submeteu uma proposta, junto com outras diversas das outras áreas, para tentar essa da oncologia. Tanto é que vai ter também no Enare, tem para oncologia, só não tem odontologia, né, tem outras vagas de outras áreas. E daí a gente fez isso em 2023, achando assim, isso vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque vai demorar o processo. Ainda estava em fase de validação pelo MEC, enfim. E para nossa surpresa, ligaram para a Gessa, falando que tinham surgido 2 vagas, 2 oportunidades para ampliação da residência em cuidados intensivos, que era uma residência que já existia. Então, parece que o MEC ele é meio que assim, do nada ele abre uma proposta e você submete. E se você submeteu, pode ser aprovado ou não. Pode responder em 1 mês ou em 1 ano. E responderam de imediato. E nisso foi incluído a odontologia e a farmácia, que eram 2 áreas que não tinha na residência multi. E aí, para a gente foi uma grande surpresa, porque a gente não esperava. Então, um projeto que era para ser daqui a 2 anos, acabou sendo um projeto imediato. Porque a gente teve que, ano passado, readequar, porque a nossa proposta era mesmo do cuidado ao paciente oncológico. Então, a gente teve que readequar para essa realidade que seria em cuidados intensivos, que era mais geral. E aí já foi ofertado vaga ano passado no Enare, e a gente já teve o ingresso para início esse ano. Então, foi bem intenso. E aí eu vou pegar o gancho para outra pergunta que eu queria ter feito lá no início do podcast, quando a professora estava falando de pacientes especiais. E aí eu vou pegar esse gancho aqui do paciente oncológico. Por que é tão importante essa atenção da odontologia para esse paciente oncológico? O que é que o paciente oncológico tem que a odontologia pode contribuir e pode melhorar para esse paciente?
Não só paciente oncológico, né, mas para todos os pacientes sistemicamente comprometidos, a gente sempre fala aquela história de que a saúde começa pela boca, de fato, é uma realidade, porque a gente tem uma cavidade oral que é repleta de micro-organismos, condições, e a gente, infelizmente, tem uma população com uma condição de saúde bucal ruim. Então, se a gente parte desse pressuposto que a maioria da nossa população ela tem sim uma condição de saúde bucal prejudicada, esse paciente oncológico, no caso, ele vai ter um risco maior de ter alguma infecção, algum desequilíbrio que vai gerar um comprometimento maior sistêmico da sua saúde. O paciente oncológico a gente sempre fala porque esse paciente é um paciente que ele vai ser submetido a um regime quimioterápico e ou radioterápico. Principalmente se for de câncer de região de cabeça e pescoço, a gente tem que obrigatoriamente ir para o dentista antes. Por quê? A gente precisa remover todos os focos de infecção da cavidade oral. Primeiro, porque ele vai ser um paciente imunossuprimido. Então, ele vai ter uma baixa na sua imunidade durante os ciclos da quimioterapia. Então, qualquer foco de infecção em cavidade oral não tratada, ele pode agudizar, ele pode piorar. Então, um dente ele pode doer. Pode criar algum abscesso, e isso pode ser um grande problema naquele contexto do paciente. E paciente que é irradiado na região de cabeça e pescoço, a gente ainda tem um risco maior, que é o de osteoradionecrose. Porque se a gente intervém no paciente depois que esse osso já foi irradiado, não existe mais aquela história de que depois de 5 anos eu tenho um tempo seguro para atuar. Não. Um osso, uma vez irradiado, ele é um osso alterado, morfologicamente falando. Então, tem um risco maior de ter essa necrose. Então, por isso que a gente fala sempre, é preciso que ele vá antes ao consultório, antes de iniciar. Então, lá no HU, esse trabalho já tem sido feito com os oncologistas. Os oncologistas lá, eles sempre recomendam o atendimento odontológico, a avaliação odontológica. Alguns pacientes não vão, mesmo sendo gratuito para quem está lá, né? Porque o atendimento odontológico de lá, ele não é aberto para a comunidade, assim, para ser referenciado para lá, só a bucomaxilo. Mas o de odontologia hospitalar, ele é destinado aos pacientes que estão internos ou em atendimento. Então, se você é paciente que vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, que lá tem, ou que vai ser submetido a tratamento quimioterápico lá, e radioterápico também, que agora vai ter o centro da radioterapia, ele pode ser atendido pela odontologia de lá. Entendeu? Então, assim, o importante é que a gente tem que despertar esse conhecimento até do próprio paciente, porque às vezes eles acham que não tem necessidade, ele não está com nenhum dente doendo naquele momento. Mas o problema, às vezes, surge depois do primeiro ciclo de quimioterapia. E fora foco de infecção, a gente tem as condições que vão alterar a mucosa, como, por exemplo, a mucosite. Então, é uma condição que é muito comum, que é a inflamação dessas mucosas, decorrente de alguns agentes quimioterápicos e também da radioterapia. Então, assim, eu sempre falo, câncer de cabeça e pescoço, mandatoriamente ele precisa ir no dentista. Mas paciente oncológico, de maneira geral, ele também precisa ir, porque não é porque o câncer não é na boca que a gente não vai ter nenhuma repercussão oral. Os quimioterápicos são remédios, né? Eles são fármacos, eles têm repercussões sistêmicas, então cai cabelo, tem alteração em pele, então vai ter também algum nível de alteração em boca, seja xerostomia, alteração de paladar, então tudo isso precisa ser orientado ao paciente. Na residência multiprofissional, as meninas que estão lá na residência hoje, elas atuam, participam disso? Sim. Desse atendimento a esse tipo de paciente? Sim, é um dos focos maiores, assim, da residência, porque lá existe essa unidade de oncologia, que é a UNACOM. Então, na UNACOM, esses pacientes, eles sempre estão lá ou dando entrada no atendimento, ou fazendo algum ciclo, ou então aqueles mais graves ficam na enfermaria também. Então, lá tanto tem essa parte de conscientização, geralmente elas fazem uma palestra de orientação para esses pacientes e elas sempre fazem a avaliação daqueles pacientes que estão nas enfermarias de lá, que são enfermarias destinadas à UNACOM. Além disso, os médicos, que são os oncologistas de lá, eles já encaminham esse paciente também para o atendimento odontológico. Assim, ele teve o diagnóstico, iniciou toda a preparação para poder fazer a quimio ou a radioterapia, eles são encaminhados. Eita, Fábio, eu vou começar a fazer muita pergunta da área, porque eu tenho muita curiosidade.
E esse relacionamento com os médicos, como é? É um bom relacionamento, trato? Já existe essa conscientização do médico encaminhar esse paciente para o dentista antes? Hoje mudou muito. Da época que eu fiz especialização, eu digo que a gente está em um outro patamar agora. Melhorou muito a conscientização, existem muitos médicos que estão chegando, principalmente no HU, a gente vê isso. As radioterapeutas que foram contratadas agora, elas já têm essa consciência, né? Porque existem 2 médicas radioterapeutas que foram contratadas para o HU, porque vai existir um centro de radioterapia. Hoje, a radioterapia não é feita lá, é feita em outro local. Então, um dos prédios que está sendo construído, que tem previsão de entrega agora para o final do ano, é esse da radioterapia. Então, a equipe que foi contratada já teve diálogo com a odontologia, e elas sabem realmente a importância que é, porque esse conhecimento já é dado de onde elas vêm. Porque, geralmente, esses médicos, eles não se formam aqui. A gente não tem especializações, residências médicas nessa área aqui ainda. Então, essa formação vem de fora. Então, fora daqui do Piauí é um pouco mais consolidado. Mas, assim, lá a gente não tem também tanto contato, porque como a gente não está no serviço, a gente não lida diretamente. Mas as oportunidades que a gente teve um diálogo muito positivo, tanto com os médicos, como com a equipe também de suporte, né, na UTI, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que já foi feita capacitação para a questão de higiene oral desse paciente que está na UTI. Então, a gente, assim, por ser um hospital escola, ele também é um hospital um pouco modelo. Então, a gente não pode, digamos assim, transbordar, exportar tudo que a gente consegue fazer no HU, talvez, para todas as realidades hospitalares do nosso estado. Porque o HU, ele é um hospital escola. Então, os médicos que estão lá, a maioria já sabe. A oncologia a gente tem um contato maior, porque as residentes de odonto, assim como da área multi, elas têm um momento de convivência, que é na segunda-feira pela manhã, que é o tumor board. É um momento onde sempre tem uma palestra ou uma discussão de caso. Essa semana, inclusive, foi uma aulinha delas, de meia hora, sobre as repercussões orais, das condições orais daquele tratamento oncológico para os médicos. Então, tinha médico, tinha os residentes de oncologia, que também são os médicos, tinha os preceptores, tinham, enfim, as colegas da psicologia, da enfermagem, das outras áreas. Então, foi muito bom. Então, toda segunda-feira sempre tem esse momento, que é para integrar toda a equipe que tem cuidado desse paciente, porque lá eles têm essa consciência, ainda mais o paciente oncológico. Ele é assistido pela psicologia e por outras áreas. Então, a gente tem esse contato aí mais próximo com essa parte da oncologia, que tem esse momento específico. Então, é um momento muito bom, porque a gente aprende bastante. Com certeza, já troca de experiência. Já participei de alguns, então é muito interessante. E as meninas foram muito elogiadas, o que a gente fica muito feliz, porque elas apresentaram, as 2 residentes, a importância que a gente tem e prenderam a atenção dos médicos, eles entenderam, porque às vezes eles acham assim, eles estão falando porque é da área deles, mas na realidade não é. Eu sempre digo que a gente tem hoje muito embasamento científico que comprove que é importante esse atendimento prévio. A gente não está falando empiricamente, né? A gente sabe que isso, porque é o que a gente sempre fala. A gente diz assim, eu preciso fazer laser terapia nesse paciente, mas um laser ele é caro, um profissional, pagar um dentista para ficar no hospital é caro. É caro, mas se você for parar para pensar que aquele paciente ele pode desenvolver mucosite, ele vai ter uma dificuldade de se alimentar, e aí ele vai ser internado para poder fazer uma sonda, que é o que acontece muito, infelizmente. Esse paciente ele vai definhando, literalmente. Ele não consegue se alimentar, a nutrição tenta entrar com reposição e não consegue. Aí tem que fazer uma sonda, aí vai para ficar no hospital, um risco maior de infecção. E tudo isso é custo. É que a gente às vezes não pensa, mas tudo isso é custo. Ao invés de eu conseguir agir lá na primeira etapa, que é prevenir o pior, eu estou tratando a sequela, que é muito mais caro. Então, hoje, em nível hospitalar, a gente trabalha muito essa premissa, que é tentar instituir tratamentos antes para a gente reduzir custo hospitalar mesmo. Sim. Pois é, então vamos continuar, né, Flávia? Vamos lá. Acho que deu para ter uma boa noção, assim, Com certeza. pelo currículo claro. da professora, né, da docência,
PNE, da PNE, na parte de administrativa. Da parte administrativa da PRAEC, os serviços da PRAEC, e E também agora dessa residência multiprofissional no HU. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, já pegando... A gente fez novamente, pediu aos alunos da pós-graduação, aqui da UFP, para elaborar algumas perguntas para a professora Thaís. E, mais uma vez, a resposta foi bem positiva. Eles fizeram muitas Algumas perguntas. até ela já respondeu, Algumas não vou até, repetir. Aqui, uma das perguntas é: na sua opinião, qual a principal dificuldade da odontologia hospitalar no Piauí? Eita. Não digo só no Piauí, mas talvez em nível de Brasil. Da odontologia hospitalar, a dificuldade, assim, é a gente ter realmente a entrada no hospital. Porque em alguns estados já existe uma lei específica que garante que tem que ter um dentista no hospital. Aqui no nosso estado, a gente sabe de alguns colegas que estão em alguns hospitais públicos e privados também, mas o que a gente percebe é que, principalmente nos privados, isso é muito por... Como não é, digamos assim, quantificado financeiramente a remuneração, no hospital privado acaba sendo uma assistência um pouco mais escassa. Nos hospitais públicos, como você recebe seu dinheiro fechado, então você tem a produção ali normal e constante. Mas a gente ainda tem muito a evoluir na odontologia hospitalar aqui, sem dúvidas. Acho que a residência, ela também trouxe um pouco de vanguarda e de estímulo para que outras pessoas tenham interesse. E assim, também o hospital não é só UTI. Porque sempre as pessoas acham que remetem muito. Hospital é o paciente que está lá entubado na UTI, paciente crítico. E não é só isso. A odontologia hospitalar, ela atua também em ambulatório. Ou em ambulatório dos hospitais, mas também em domicílio. Porque aquele paciente acamado, ele pode estar acamado no hospital, mas também em casa. Né? Hoje existem alguns casos, até o governo, ele fornece aqueles pacientes que precisam de um cuidado semi-intensivo. Existe um equipamento que vai para ficar cuidando em casa, né? Fica todo o aparato pelo SUS para esse paciente ficar em casa. Então, assim, o grande desafio hoje, realmente, se a gente for elencar, eu diria, profissionais capacitados. A gente tem muita formação em odontologia hospitalar aqui, a gente tem muito especialista. Eu acho que na última vez no CRO, quando eu pesquisei, no Piauí, eu acho que tinham 17 registros. Então, se você for pesquisar de pacientes especiais, nem tinha, e é porque o meu foi registrado e nem tinha. Mas de odontologia hospitalar tem muitos. Mas, assim, muitos são que requereram, né? Porque, como é uma especialidade nova, teve digamos assim, se você trabalhava em algum hospital, você podia pleitear o registro profissional. Então, tem muitos colegas que não atuaram em toda essa vertente que a odontologia hospitalar permite. Então, tem muito bucomaxilo, porque a odontologia hospitalar, de certa forma, começou muito com eles. Porque eles já estavam no hospital. Então, são os que são chamados sempre. Mas, assim, a gente sempre fala, não é só isso. A gente tem outras, uma coisa, é muito maior do que simplesmente o atendimento lá à beira-leito. Vai lá, Lucas. Qual a próxima aí? Você percebe uma aceitação, assim, quanto à temática de pacientes especiais na universidade? Ou percebe, assim, um estranhamento, um afastamento por parte, seja lá de aluno ou docente? Acho que, como todas as áreas da odontologia, a gente sempre vai ter quem ame e quem odeie. Assim, né? Eu vou dizer, tem áreas da odontologia que eu não gosto. Jamais faria prótese, por exemplo. E eu adoro os professores de prótese que eu tive. Então, assim, eu acho que é muito de identificação profissional. Aqui na universidade, especificamente, eu acho que as dificuldades que a gente tem de pacientes especiais e de odontologia hospitalar é mais de reconhecimento mesmo. Eu percebo que muitas vezes, não só aqui, mas em todos os locais, algumas pessoas olham pra gente um pouquinho torto, assim, tipo, mas o que vocês fazem? Porque, por exemplo, eu faço reabilitação, eu faço estética, eu faço harmonização. Nada contra essas áreas, isso também é odontologia, mas a gente precisa entender que a odontologia não é só isso. Então, assim, eu sempre defendo muito isso. Eu acho, assim, que a odontologia para pacientes especiais, ela existe. Até o professor Bitu, no SNPQO do ano passado, ele disse uma frase que aquilo dali eu sempre repito.
A odontologia para pacientes especiais, ela surgiu por pura incompetência da nossa área de resolver os problemas dos nossos pacientes. Porque é uma especialidade que só existe na odontologia. Você não vê médico especialista em pacientes especiais. Vocês veem? Não. Vocês conhecem alguém? Vocês conhecem enfermeiro que tem a especialidade em cuidados de pacientes especiais? Isso já é aprendido dentro da grade curricular normalmente. Exatamente. Distribuído dentro das disciplinas do curso. Exatamente. Então, na odontologia, essa especialidade ela surgiu por uma falha curricular histórica que a gente tem. Porque é aquela história que a gente brinca, que até os nossos pacientes falam pra gente, quando a gente pergunta, mas por que você quer saber disso? Você é dentista. Exatamente. Verdade. Você é dentista, o dente já está no nosso nome, nossa formação. Para eles, o fato de ser diabético, hipertenso, cardiopata, isso não tem nenhuma influência no tratamento que a gente vai fazer. Sendo que um anestésico que você utilizar pode ter uma grande repercussão em intercorrência dentro do consultório odontológico se você não souber administrar, saber desse histórico de saúde desse paciente. E eu lembro demais de um caso que eu atendi no consultório de um menino, era uma criança, assim, ele tinha 10 anos de idade. Mas quando ele entrou, ele parecia uma criança de 7 anos. Então, você imaginar uma criança de 7 anos e uma de 10, você tem uma grande diferença de crescimento, ainda mais que é uma fase que a criança se desenvolve bem. E eu conversando com ele, quando eu vi na ficha, ele tinha 10 anos. E eu conversando, eu achando aquela criança pouquinha, pequena e tal. Conversei com a mãe. E aí a mãe disse, não, doutora, ele só operou uma vez. E o que foi do coração? Ele só tinha uma doença cardíaca congênita, que tinha sido operado ainda na infância, estava em acompanhamento, nem era aqui, era no Hospital do Coração do Ceará. E ela não julgou aquilo ser importante. Aí foi que eu fui dizer, olha, pois da próxima vez você vai trazer o laudo, todos os exames que eu sei que ele tem, porque a senhora não leva quando vai para o médico, ela leva, pois você vai trazer para cá também. Outro paciente que chegou com uma dor de dente, tinha sido feito tratamento endodôntico pela manhã, estava com muita dor. E aí eu fui prescrever, perguntei se ele tinha algum problema, ele disse, não tenho problema nenhum. Tá. Não, mas a senhora prescreva logo, porque daqui a pouco eu tenho uma consulta médica. Eu disse, você vai tratar o quê? Não, é porque eu tô com muita dor no meu estômago, eu tenho uma úlcera gástrica. Então eu posso prescrever qualquer coisa para esse paciente, com certeza. Eu fui e só botei uma cartinha, olha, pois já que o senhor vai para o médico, o senhor vai chegar para ele e dizer que está com quadro de pubite, mostrar isso aqui e dizer qual é o medicamento que vai ser prescrito para o senhor. Porque eu não posso lhe prescrever nenhum analgésico anti-inflamatório aqui, senão vai piorar a sua úlcera. Então, assim, eu sempre digo isso. É importante? Porque pode ser que isso seja a minoria dos casos, e eu que receba muitos, mas eu acredito que é a realidade da maioria. Hoje, a maioria dos nossos pacientes vão ter alguma doença crônica. Sim, com certeza. Nossa população está envelhecendo. A gente não vai morrer mais de doenças infecto-contagiosas, muito provavelmente, como era antes, de doenças que hoje em dia tem cura, tem tratamento, você convive com ela. Então, a gente provavelmente vai morrer de câncer ou de alguma doença degenerativa. Infelizmente, é essa a realidade que os estudos mostram, né, da nossa população. Sim, é outra pergunta aqui. Algumas faculdades possuem estágio, disciplinas obrigatórias dentro do âmbito hospitalar. Você acredita que seria enriquecedor uma disciplina como essa na UFP? Sim, eu acho que possibilitar todas as experiências durante a graduação é extremamente importante. Então, eu sempre vou ser da bandeira positiva. Não só a odontologia hospitalar, mas aí também a harmonização facial, todas essas novas especialidades da odontologia, a gente tem que ver durante a graduação. Não cabe eu me formar e não ter visto isso, entendeu? Implantodontia, tudo isso que é muito novo, tem que ser visto na graduação. Até porque a gente é formado dentista generalista. Então, pelo menos conhecer, eu vou conhecer. O que eu não posso querer é, como graduando, sair sabendo tudo. Eu não vou saber. Mas eu vou ter uma noção de, pelo menos, como eu me portar dentro de um hospital. Certo? Agora, sim, não é que as faculdades daqui, elas tenham essa disciplina. Na realidade, que eu tenha conhecimento, tinha a Nassau, na Uninassau, mas ela era uma espécie de estágio, certo? Onde ficavam os preceptores e esses alunos iam para lá. Não era assim uma disciplina, efetivamente.
Né? Porque quando a gente pensa em disciplina, a gente tem uma ementa, objetivos, tem tudo isso. O estágio ele já é um pouco mais versátil. Ele te permite fazer igual os estágios que a gente tem de coletiva, por exemplo, onde você fica uma parte dentro da universidade e outra fora. Certo. E uma pergunta aqui que veio bem interessante, que sai um pouco do escopo de PNE e vai para a área que a professora, que é a lotação dela na UFP, né? Como você enxerga o funcionamento da PRAEC dentro da UFP com relação à assistência ao aluno? O que é que poderia ser feito para melhorar, para ser mais abrangente e para atender mais membros da comunidade acadêmica? Bom, a PRAEC, eu digo que ela é uma mãe aqui dentro dessa universidade. Porque eu falo como equipe, eu faço parte dessa equipe, então eu vou vestir a camisa da PRAEC. Nós somos técnicos extremamente comprometidos com o nosso trabalho, com tudo que a gente desempenha. Então, nós somos uma equipe também multiprofissional, porque tem assistente social, tem psicólogo, tem dentista. Então, assim, é muito bom trabalhar lá e ter essa visão. Eu acho que isso também foi muito enriquecedor na minha vida. E acho que tudo tem um destino, assim, né? Eu sou católica, então eu acredito que Deus escreve certos por linhas tortas. Então, talvez não fosse o concurso que eu sonhava a princípio, eu nem conhecia, mas estar lá hoje, eu aprendi demais. Eu já tenho quase 4 anos junto com a equipe e eu tenho aprendido constantemente. Então, assim, a gente presta uma assistência estudantil que pode ser para alguns limitada. Né? Não vou dizer que não seja, até porque a gente tem um grande público de abrangência aqui na universidade. Nossa universidade, principalmente o campus de Teresina, porque a gente não faz assistência estudantil só aqui, então os campi fora de sede também têm assistência estudantil por meio dos núcleos de assistência estudantil que existem. Então, assim, a gente tem uma cidade para gerenciar. Então, quando você para pensar, a nossa universidade ela tem muitos alunos, muitos cursos, então diferentes necessidades. O aluno que faz a área da saúde é diferente da necessidade dele de um aluno que faz a parte de humanas. Então, nós temos muitos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, hoje o perfil da universidade, que no passado era apenas a elite que fazia curso superior na UFP, hoje mudou. Então, a gente acredita que pelo menos metade aí da nossa população estudantil aqui tem a necessidade de algum tipo de assistência. E aí a assistência não é só atendimento. A gente tem a assistência, o subsídio da comida do RU. Né? O RU, para estudante de graduação ou pós, é 80 centavos. Então, o prato do RU custa em torno de R$10. Então, assim, existe um subsídio grande. Às vezes a gente não dá muito valor, mas é um grande subsídio. E você manter a alimentação é fundamental, porque muitos estudantes não têm nem o que comer. Então, eles vêm para a universidade, passam o dia aqui, se alimentam aqui e vão para casa. Tem a residência universitária. Além da residência, existe o auxílio residência, que é para aqueles alunos que não se adaptam a viver na REL. Então, eles podem concorrer. Óbvio que a gente sabe que nossa lista de espera é gigantesca. Mas a gente tem aí em torno de mais de 3 mil alunos beneficiados pela Pró-Reitoria. Então, é um número bastante significativo de bolsas. Se a gente for atrás de ver, até bolsas de iniciação científica e outras bolsas que a UFP oferta. Então, a assistência estudantil, ela tem, assim, a gente tem muitas limitações, principalmente orçamentárias. Se a gente tivesse mais recursos, a gente conseguiria, sim, dar uma atenção maior para esses estudantes. Porque, infelizmente, ou felizmente, a maioria dos problemas a gente consegue resolver muitas vezes com alguma ajuda financeira. Porque a Bolsa BAE, que é a bolsa principal que a gente tem lá na assistência estudantil, que é uma bolsa de apoio estudantil, ela justamente hoje, ela está no valor de R$500, se eu não me engano. Então, assim, ela ajuda muito esses estudantes a se manterem, a vir para cá, pagar vale transporte, fazer uma xerox. Então, ela é bem ampla. Se vocês forem ver em outras instituições, às vezes eles têm várias bolsas, mas é de R$200, R$100, que juntando chega, às vezes, no que a nossa é ofertada. Então, essa é uma certa diferença. O curso de odontologia em específico, ele tem tem um benefício. Tem um benefício, né? Tem. É porque, assim, antes até da Gessa, a Gessa tem mais tempo de PRAEC do que eu, ela tem 10 anos já aqui na universidade. Quando ela entrou, já tinha o kit odontológico, então é bem engraçado a gente conversar, eu converso muito com a Justina, que é a assistente social que implementou o kit.
junto com as nossas auxiliares, que hoje estão ali, a Elizabeth e a Francisca. Então, assim, a gente vê a história do kit, a gente já tem 12, 13 anos aí de história. Então, foi um benefício porque esses alunos em vulnerabilidade, eles chegavam em todos os cursos, inclusive na odontologia. E aí a gente tem aquela bela lista de materiais que gira em torno de 4 a 5 mil reais ali no quarto período. Então, imaginem, comprar tudo isso, uma pessoa que... A gente tem aqui muitos alunos que a renda familiar é meio salário, fora renda zero, que tem muito estudante da UFP, não da odonto, né, especificamente, mas assim, de maneira geral. Então, a gente trabalha com um público muito vulnerável, né, assim, é uma coisa que a gente tem sempre debatido isso. E na odontologia não é diferente, vão ter pessoas que têm essa vulnerabilidade, que não vai conseguir. Então, na época, conversando com os professores, essa equipe instituiu uma lista mínima e adquiriram os itens por meio de um pregão. Foi feito uma licitação pública, foi adquirido os itens e montado. E aí foram entregues até numas caixas de madeira, que eu digo que aquilo ali é história. Aí super pesada as caixas, enfim, a gente guardou só uma para ter de recordação. Hoje a gente entrega numa caixinha de plástico. Mas assim, é um kit que é em torno de 5 mil reais. E nem toda instituição tem. Então é muito importante a gente destacar isso. Porque assim, pode não ter tudo, eu sei que não tem tudo, mas já tem muita coisa. Com certeza. Porque já dá uma boa ajuda. Então, No assim, tempo nem existia são isso. eu acho que os itens que compõem são dos mais caros, né? Assim, tem o fósforo, kit acadêmico, né? Que é a caneta de alta, que só aí só já é aí R$1.000, minimamente. Não é de uma grande... o grande problema que a gente tem com os colegas professores é porque muitos... a gente não contempla todas as áreas, a gente sabe disso, até porque não tem como. Endodontia é uma área que a gente não tem nenhum instrumental no kit, se eu não me engano. Porque a endo são as limas, então é descartável. A gente não tem como renovar, porque a ideia desse kit é a gente adquirir e a gente vai fazendo só a manutenção dele. Mas tem articulador, tem as moldeiras, tem todos os fórceps, e são muitos, são 18... se eu não me engano, tem tanto os adultos como infantil, as alavancas, tem também algumas coisas da dentística e da oclusão, então assim, é uma grande ajuda para um começo, assim. É um começo. É um começo. Então assim, você vai precisar comprar, a gente sempre diz para os meninos, mas pelo menos não vai ser tanta coisa. Sim. Pronto, Lucas, eu fui olhar aqui as perguntas, praticamente no decorrer da nossa conversa já foi respondida. Que só queria agradecer à professora Thaís, parabenizar pela sua trajetória, né? É egressa da UFP, mestrado, depois fez fazer especialização, doutorado, hoje é servidora da UFP, está como professora do curso de pós-graduação, desejar sucesso, né? E que venham mais conquistas e novas formações por aí, professora Thaís, e muito obrigado por ter topado participar do podcast. A gente quer agradecer mais uma vez pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa, adorei. Hoje eu conversei mais, né, Lucas? No final, o Lucas deu uma soltada. Mas foi ótima. Foi um prazer recebê-la. A senhora estava super aberta, então foi super tranquilo. A professora Thaís tem repertório. Se eu tivesse aqui inspirado para puxar, eu ia dar 5 horas de podcast, você pode ter certeza. Tem muita história para contar. Tem muita história para contar em várias áreas. Ela tem uma história. Então foi um prazer recebê-la. Muito obrigada, gente. Quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que tenham visto aí as vertentes que a odontologia pode trazer, porque só para finalizar assim, acho que é importante a gente sempre mostrar que dentista não é só consultório. Eu acho que minha formação mostra um pouco disso. Eu tive a oportunidade de ficar na gestão por um ano aqui na UFP, então foi muito enriquecedor. A gente aprende bastante. Eu acho que sempre a gente precisa estar aberto. E eu tenho para mim, assim, eu sempre digo que não há nada que eu não possa aprender. Eu não sei agora, mas eu vou buscar aprender. Óbvio que eu não vou ser boa em tudo, a gente nunca é bom em tudo, mas a gente sempre busca se aperfeiçoar. Então eu espero que quem estiver assistindo tenha entendido o recado, que a odontologia, às vezes a gente tem a oportunidade ali, mas a gente não observa, a gente não está preparado para aquilo. Tá? Então, muito obrigada, gente. Nada. E agradecer a vocês, tá certo? E aguardamos todos aqui no próximo episódio do PPGeoCast, tá? Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.